Eu tenho quase que certeza, Léo, que se o governo conseguir compor uma maioria no Congresso, nós vamos dar um show de bola ali, viu? Da mesma maneira que fizemos na época da Covid. Eu acho que é isso que o governo está apostando, que grandes personagens do Congresso assumam o controle dessa CPI e o tiro saia pela culatra. Ou seja, a extrema-direita, aliás, vive um drama, né, que é o seguinte: com essas imagens vindo a público, entregando militares do GSI, eles criaram um problema interno, né, porque trouxeram à tona todos os militares que estavam no Palácio do Planalto, ajudando os terroristas a depredarem o prédio público, a depredarem a nossa democracia, né? Então, eu acho que a CPI vai convocar empresários ligados ao bolsonarismo. O Auler deve saber bem, inclusive, o nome de alguns deles, porque o Auler tem acompanhado isso, né? E aí vai começar a cisânia entre eles. É isso que eu estou prevendo, Léo. Eles vão tentar lacrar, né, fazer discurso para colocar nas redes sociais, mas a questão é como é que vai fazer quando essas figuras emblemáticas tiverem que se explicar dentro do Congresso Nacional. Eu acho que talvez essa CPI, né, vai se transformar e pode se transformar, né, naquele limão que virou uma boa limonada. O bolsonarismo tem uma grande bancada no Congresso, né? Isso, portanto, vai lhe dar assim, uma presença na CPI importante. O que nós estamos vendo é que está uma mudança na conjuntura política. E nessa situação, a pressão popular, a pressão do eleitor, a pressão da situação política mesmo, ela vai contaminando o Congresso e certamente eu acho que pode criar um ambiente mais favorável a uma investigação séria. Porque o que nós estamos falando não é um jogo de cartas marcadas. O que nós sabemos é que houve uma tentativa de golpe. Isso está claro, não, ninguém nega isso. E o país está exigindo. Todas aquelas forças que têm um valor, um peso social no país, a imprensa, o que a gente quiser, mesmo a imprensa conservadora, reacionária e tudo mais, estão assim, querendo que a coisa seja investigada, porque sabe que nós fomos colocados assim à beira de um precipício institucional. Base Aliada quer virar a CPI de 8 de janeiro a favor do governo, já de cara convocar o Carlos Bolsonaro, que está com medo de ser preso. Eu acho que sabe quem mais perdeu com essa CPI? Os militares. Os militares tendiam a ficar desaparecidos nessa investigação. Aí houve a primeira decisão do Alexandre de Moraes de que militar também tem que ser investigado nos inquéritos que rolam no Supremo e não no Tribunal Militar, não no Superior Tribunal Militar. Como queriam os oficiais da antiga lá. Agora, os militares não só tiveram que depor nos inquéritos, como terão que aparecer na CPMI. E esse vídeo que circulou e que todo mundo está dizendo que é um horror, foi uma maravilha. Nós agora vamos poder identificar quem são aqueles militares ou os principais militares. Esta questão da CPMI vai virar a favor do governo. E por motivos óbvios, Léo. A tropa do governo, a tropa governista, é formada por parlamentares experientes. Vamos botar ali um Renan Calheiros, um Randolph, vamos botar ali um Omar Aziz. Aí quem é que vem do outro lado? Esses novos parlamentares que mal sabem articular as palavras, que mal sabem. Claro, deve ter ainda na direita parlamentar capaz. Vão trazer lá o Ciro Nogueira. Ciro, o que é? Foi ministro do Ciro Nogueira, mas talvez esses caras pulem fora, viu? Eles também não gostam de passar vexame, não. Acho que esse jogo, é claro que se fosse a CPI do Senado, proposta lá atrás pela Soraya, seria mais tranquilo o jogo. Mas eu não me apavoro de jeito nenhum e vai se aproveitar essa CPMI para desmascarar essa direita. Seja a direita militar que incentivou esse golpe. Então, eu agora estou louco para ir para Brasília. Que é nessa CPI e na boa informação dessa CPI que a gente vai reverter esse discurso de lacração. CPIs podem dar em muita coisa ou podem dar em nada. Em 92, a CPI do PC, do Collor, eu lembrava isso já ontem, né, ela abriu as portas para o impeachment do Collor. Mas ela podia ter dado em nada. Né? É o seguinte, a CPI deixa muitas lições. Aquela do Collor deixou 3 para a gente. A primeira, jamais descuidar da articulação política. Jamais. Deste momento agora em que a gente está. E o governo não está descuidando. O governo já está deixando claro que vai mandar
né, o seu primeiro pelotão, a sua grande tropa de choque para essa comissão. E por que não descuidar nesse momento? Em 92, foi nesse período que o governo, antes da instalação da comissão, o governo tinha uma maioria tênue na comissão, de um voto, né, antes que ela fosse formada. Na madrugada anterior à instalação da comissão, o ministro Jorge Bornhausen, do PFL, que era o ministro da articulação política do Collor, brigou com o senador Esperidião Amin, que era do PDS, líder do PDS no Senado. O Amin deu a vaga do PDS no Senado para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, para o José Paulo Bisol, né, que passou a integrar a CPI. E a maioria, que era de um voto para o governo, virou um voto contra o governo. Né? E por que por uma briga prosaica, por uma briga paroquial? Segunda lição, não é verdade nem é tradição, e o governo já está avisado disso, já está agindo para isso, porque muitos jornalistas aqui de Brasília ontem, né, isso estava no G1, isso estava no Globo, isso estava no UOL, isso estava no site da própria CNN, né, no Metrópolis, dizendo o PL, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, que fez o requerimento da CPI, vai presidir a comissão porque essa é a tradição. Não existe essa tradição. Em 92, quem fez o requerimento da CPI do PC foi José Dirceu, deputado do PT à época, e Eduardo Suplicy, senador do PT à época. Eles integraram a comissão dentro da proporcionalidade do PT, mas nem foram para a mesa, não eram membros da mesa. Né? Quem presidiu foi um deputado do PFL, que na época era governista, era do Collor, né? Era bancada do Collor, foi o Benito Gama. O primeiro vice era do partido que tinha o mesmo tamanho do PT na época, né? Era o senador Maurício Corrêa, do PDT, daqui do Distrito Federal. Né? E o relator, Amir Lando, do MDB do Senado. Não tinha o criador do requerimento, obrigatoriamente, que está lá. O deputado Lindbergh Farias lembra muito bem isso. O André Fernandes pode estar na CPI, na condição de investigado. Pode até ser membro, colocado pelo PL, mas ele está denunciado ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele publicou foto do gabinete devassado e vandalizado do ministro Alexandre de Moraes. Ele está denunciado, ele tem que ser investigado pela CPI. Então, a oposição que hoje celebra não tem juízo, porque se há uma regra fundamental em Brasília também cuidado com aquilo que você pede, porque pode ser atendido. A CPI a oposição pediu CPI demais. Terminou sendo atendida pelo destino. Vamos ver o que esse destino reserva agora para ela.